Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias. Eu sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma aula no nosso projeto Aprova Mais, o Enem dos Concursos. Uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão para você que vai fazer o concurso nacional. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do período. É um conteúdo que muitas pessoas sentem dificuldade. Nós já vimos as relações dos termos dentro da oração, associando funções sintáticas. Agora nós vamos ver as relações entre as orações. Quando nós falamos da estrutura do período, nós estamos falando das orações do período composto. Josefina, como é que eu determino que um período é composto? Como é que eu sei que um período é simples? Você determina a quantidade de verbos. Pela quantidade de verbos, você determina a classificação do período. Se naquele período você tem somente um verbo, você só tem uma oração, o período é simples. Se naquele período você tem 2 ou mais verbos, você tem um período composto. Nesse caso, a quantidade de orações determina a quantidade de... a quantidade de verbos, determina a quantidade de orações e a quantidade de orações determina o tipo de período, tá? E aí nós vamos vamos lembrar de algumas informações que nós vimos lá no nosso fundamental, no nosso médio. Tem gente aí que amava essas aulas de orações, que era uma coisa maravilhosa. Então, nós vamos ver aqui o período composto. O período composto quando eu tenho 2 ou mais orações. E esse período composto, ele pode ser um composto por coordenação. Por que coordenação? Porque as orações que compõem aquele período, cada uma já tem a sua estrutura sintática completa. Elas estão ali juntas, numa relação de sentido, mas não numa relação de função sintática. Uma não é dependente da outra. Olha o exemplo que eu trouxe aqui, ó. João mergulhou no rio. Primeira oração. Segunda oração. E salvou 6 pessoas. Certo? Eu tenho 2 orações nesse período. Cada uma delas tem a sua estrutura sintática completa. Quem é o sujeito da primeira? João. Quem mergulhou? João. João mergulhou. Mergulhou onde? No rio. No rio é adjunto adverbial, certo? De lugar. Então, aqui, sintaticamente, está completa. A segunda oração, salvou. Quem salvou? Sujeito implícito, ele. Ele quem? João. Ele salvou. Ele salvou o quê? Ou quem? 6 pessoas. É o objeto direto. Então, tem ali 6 pessoas, é o complemento do verbo. As 2 orações estão aí, mas cada uma tem a sua estrutura sintática completa. Então, isso é caracterizado como coordenação, tá? E quando nós temos a conexão das orações no período composto por coordenação, nós podemos fazer a conexão entre elas só pela pontuação, certo? Ou podemos fazer a conexão entre essas orações pelo conectivo. Quando nós fazemos só pela pontuação, nós vamos dizer que essas orações, elas são orações assindéticas. O que são orações assindéticas? São orações coordenadas, porque estão no período composto por coordenação, sem a presença do conectivo, sem a presença da conjunção. Você separa uma oração da outra só pela pontuação, certo? Olha o exemplo dado aqui. João para, pensa. Olha aí, ó. João para, vírgula, pensa. Certo? Eu tenho 2 orações. Não há um conectivo ligando as 2. Quem separa é a vírgula. Então, elas são coordenadas assindéticas. Agora, quando eu uso o conectivo, que é a conjunção, aí eu tenho coordenadas sindéticas. A palavra sindética vem da palavra síndeto, que significa conexão. Conjunção, nesse caso aí. Aí, no caso, ó, João para e pensa. Como é que eu conectei as 2 agora? Pelo i. O i dando valor aditivo. Então, nós temos a caracterização da coordenada sindética nesse caso, tá? Aí nós podemos ter, dentro das coordenadas assindéticas, é só a sindética. Você só classifica como assindética. Agora, dentro das coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, adversativas, elas podem ser alternativas, conclusivas e explicativas. São 5 classificações. Ah, Josefina, eu vou ter que memorizar todas. Na verdade, não é a questão de memorização. É uma questão de você ver a relação de sentido que há entre elas. Se você associar pelo sentido, você interpreta com muita tranquilidade. Por exemplo, as aditivas, a relação dada é de acréscimo, é adição, certo? Associando aí, olha, nós desmanchamos o teto do barco e fizemos
uma jangada pequena, certo? Eu estou adicionando informação. Nós primeiro desmanchamos o teto e depois, certo? Nós fizemos uma jangada. Então, eu associo o valor aditivo nessas duas informações. Teríamos aqui uma sindética aditiva. A adversativa, a ideia dada é de oposição. E é exatamente essas relações de sentido que eles vão cobrar, tá? Que é cobrado em prova, para você ver se a ideia que está estabelecida é de adição ou se é de oposição, que é a referência adversativa, ideias contrárias. No caso aqui, ó, amor é igual a fumaça, sufoca, mas passa. Ó, sufoca, mas passa. Nessa associação aí eu tenho contraste. Se ele sufoca, depois ele passa. A associação aí de ideias contrastantes. Se eu digo, por exemplo, estudou, mas não fez boa prova, eu tenho ideias contrastantes. Porque se ele estudou, qual seria o lógico? Fazer boa prova. Se ele não fez, eu tenho ideias contrastantes e isso caracteriza a adversativa, tá? Aí temos também a possibilidade das alternativas. O que seriam as alternativas? Uma coisa ou outra. Ou você estuda, ou você dorme. Ou você trabalha, ou você estuda. Então, você tem a referência da alternância. Ou faz sol, ou chove, certo? Aí, no caso aqui, nós temos a referência ora compartilha, ora disputam o mesmo chão. Então, nesse caso aqui, nós temos ora dentro da referência alternativa. Tá? A conclusiva, ela estabelece uma relação de conclusão. O que é uma conclusão? É uma dedução lógica. Estudou, portanto, fez boa prova, certo? Estava com sono, logo foi dormir, certo? Se está com sono, qual é a lógica? Vai dormir. Então, nesse caso aí, você tem o valor da conclusão, tá? Olha o exemplo aqui, ó. Este governo não pleiteou soluções de força. Por conseguinte, não afastou o diálogo, certo? Nós temos aqui uma relação de conclusão estabelecida entre as orações. E temos a possibilidade da explicativa, certo? A sindética explicativa, que é uma explicação, uma justificativa para a ideia anterior, certo? Associando aqui, ó, com chuva é perigoso trafegar nesta estrada, pois os buracos ficam encobertos pela água. Por que eu afirmei que é perigoso? Aí eu dou uma justificativa, porque os buracos ficam encobertos. Então, todas as vezes que eu trago o valor da explicação, você tem a oração sindética explicativa. Então, é bom lembrar dessas 5 relações. Aditiva, adição, adversativa, oposição, alternativa, alternância, uma coisa ou outra, a conclusiva, conclusão, uma dedução lógica da ideia, e a explicativa, explicação. A probabilidade disso aqui aparecer é grande, porque relação semântica é o que é mais cobrado nessas provas atualmente, tá? E é bom saber associar. Agora, além do período composto por coordenação, que nós vamos ter as orações assindéticas e sindéticas, nós temos também o período composto por subordinação. O período composto por subordinação, as orações que estão compondo aquele período, elas vão ter uma dependência sintática entre elas. O que significa, Josefina? Que uma vai exercer função sintática da outra. Uma vai estabelecer um valor sintático em relação à outra. Por exemplo, uma vai ser sujeito da outra, uma vai ser objeto direto da outra, uma vai ser um adjunto adverbial da outra, uma vai ser um adjunto adnominal da outra. Então, existe uma dependência entre elas. Por isso que é chamado de subordinação. Se você é subordinado a alguém ou a alguma coisa, você depende desse alguém ou dessa alguma coisa, certo? Então, isso é relação de subordinação. E com as orações é dessa forma que vai acontecer. Olha o exemplo aqui, ó. A calmaria atual em nada lembra a paisagem que havia no mesmo lugar. Olha, essa que havia no mesmo lugar é uma oração que está retomando o termo paisagem. Está caracterizando o termo paisagem. Nós vamos ver daqui a pouco que esse que ali é um pronome relativo. E sempre que eu tenho pronome relativo, ele está iniciando uma oração que exerce uma função de adjunta adnominal. Então, essa oração aqui ela é uma adjetiva, porque ela vai exercer uma função sintática de adjunta adnominal do termo que está na primeira oração. Então, existe uma relação de dependência sintática entre essas orações, certo? Agora, quando nós pensamos no período composto de subordinação, nós vamos ter as orações que são substantivas,
O que são as orações substantivas? São as orações que vão exercer a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto, certo? Se elas exercerem a função, uma dessas funções sintáticas, aí você vai dizer que ela é uma função substantiva. Mas aqui eu vou dar uma dica para você. Como é que eu vou reconhecer uma oração substantiva? Quando eu puder substituir essa oração pelo pronome isso. Sempre que eu puder, no lugar da oração substantiva, colocar o pronome isso, ela é substantiva. E por que eu tenho que saber? Porque tem uma informação importante para nós aqui. Todas as vezes que a oração for substantiva, ela vai ser introduzida por uma conjunção integrante que ou se. Aí aqui nós já temos função do que e do se, certo? Que é sempre presente em prova de concurso. Então, como é que eu sei que o que e o se são conjunções integrantes? Porque eles estão em orações substantivas. E como é que eu sei que a oração é substantiva? Porque eu vou poder substituí-la pelo pronome isso. Então, deu para substituir pelo pronome isso, a função é oração substantiva e a função do que e do se, conjunção integrante, tá? É importante essa informação. Olha o exemplo aqui, me acompanhe. Aguardamos que os deputados se pronunciem a respeito do novo plano econômico. Aguardamos isso. Posso substituir, não posso? Aguardamos isso? Isso o quê? Que os deputados se pronunciem a respeito do novo plano econômico. Então, quando eu posso substituir a oração pelo pronome isso, eu já sei que essa segunda oração é substantiva e eu já sei que esse que inicia essa oração é uma conjunção integrante. Essa é a maior importância que nós temos em relação ao reconhecimento das substantivas. Agora, podemos ter as adjetivas, que também são fáceis de serem reconhecidas. Elas vão exercer uma função de adjetivo e elas vão ser reconhecidas pela presença do pronome relativo. No momento que você reconhecer o pronome relativo, aquela oração que está ali, que é iniciada pelo pronome relativo, ela é uma oração adjetiva. Isso facilita muito em termos de reconhecimento, tá? É o exemplo que está, é a referência que está colocada aqui. Sempre associado aí a referência do pronome relativo. Eu até coloquei pronome relativo que, pronome relativo quem, o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo onde, pronome relativo cujo e pronome relativo quando, tá? O interessante das orações adjetivas, e elas aparecem muito em provas, porque elas têm uma referência em termos de classificação e pontuação específica, certo? Eu posso trabalhar nas orações adjetivas duas referências de classificação. Ou ela é uma adjetiva restritiva, ou ela é uma adjetiva explicativa. A restritiva, ela limita o termo antecedente, por isso o nome restritiva. E ela não pode ser pontuada. A explicativa, eu estou só acrescentando uma informação do termo antecedente. Aí, nesse caso, ela necessariamente virá pontuada. Ah, Josefina, então, se não vier pontuada, ela é restritiva. E se vier pontuada, ela é explicativa. É isso. Mas, às vezes, eles pedem para você olhar a necessidade ou não da pontuação. Aí, eles relacionam com pontuação. Olha o exemplo colocado aqui, ó. Um quadro que não choca não vale a pena. Essa oração que não choca, ela é uma adjetiva. Por que eu sei que ela é adjetiva? Porque esse que é pronome relativo. Poderia dizer um quadro, o qual. Se você quiser saber se o que é pronome relativo, substitua o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Deu para substituir, ela é pronome relativo. E se ela é pronome relativo, a oração é adjetiva. Ela é uma adjetiva restritiva nesse caso. Por quê? Porque essa característica está limitando o termo quadro. Então, aí você tem uma referência do valor adjetivo restritivo, sem pontuar. Agora, quando eu tenho o Brasil, que é o maior país da América do Sul, enfrenta sérios problemas sociais. Aqui eu não estou limitando o Brasil. Aqui eu estou só acrescentando uma informação sobre o Brasil, certo? Se eu estou só acrescentando, eu tenho uma adjetiva explicativa. E quando é adjetiva explicativa, vem pontuado pelas vírgulas, que é o maior país da América do Sul, necessariamente separado por vírgulas, tá? Informações importantes sobre as orações adjetivas, ok? E aí temos também as orações adverbiais, que também são exigidas em provas, porque elas trazem valores semânticos dos adjuntos adverbiais. Certo? Toda oração adverbial, ela tem o valor do adjunto adverbial.
uma oração adverbial de tempo, uma oração adverbial de causa, uma oração adverbial de concessão, uma oração adverbial de finalidade. Então, elas são muito exploradas em provas de concurso porque elas estão relacionadas com referências semânticas do texto, com associações de ideias, de valores, né, dentro do contexto. Então, sempre tem o valor do advérbio, não é isso? Funciona sintaticamente como adjunto adverbial e são introduzidas pelas conjunções subordinativas, exceto as integrantes, porque as integrantes elas são pertencentes às orações substantivas, tá? E as orações adverbiais, elas podem indicar causa, aí ela vai ser uma causal, pode indicar condição, vai ser uma adverbial condicional, concessão, são ideias contrastantes, valor concessivo, consequência, valor consecutivo, comparação, conformidade, tempo, proporção e finalidade. São essas relações semânticas que as orações adverbiais vão estabelecer. E aqui cai bastante isso em termos de sentido, para você perceber a relação. Às vezes eles nem pedem a classificação da oração, eles só querem que você perceba se há uma relação de consequência, se há uma relação de temporalidade, se há uma relação de tempo, de proporcionalidade. Olha o exemplo, só castigo quando há precisão. Olha, quando há precisão, é o tempo do castigo, certo? Quando é que ele castiga? Quando há precisão, no sentido quando há necessidade, né? Então, quando há precisão, fornece uma ideia de tempo da oração anterior. Então, ela seria classificada como um adverbial temporal, certo? Se ele dissesse, castigo se houver precisão, se eu mudasse o quando pelo se houver precisão, aí eu teria o valor da condicionalidade, certo? Então, percebam que, dependendo do contexto, esses valores vão sendo alterados. Isso que é importante nós termos em mente em relação às orações adverbiais. Vamos recapitular aqui. Dentro das orações subordinadas, nós vamos ter as substantivas, que eu vou reconhecer substituindo pelo pronome isso, certo? E sempre que eu tiver uma substantiva, o que e o se serão conjunções integrantes. Então, eu preciso lembrar dessa informação. Se você tiver com caneta, papel aí na mão, anote isso e fixe na sua memória, certo? Então, é sempre importante observar a oração substantiva exercendo função de sujeito, de objeto direto, de complemento nominal da oração principal. Aí vimos as orações adjetivas, que se caracterizam pela presença do pronome relativo, certo? Eu sei que uma oração é adjetiva quando ela tem a presença do pronome relativo. Pronome relativo que, pronome relativo qual, a qual, os quais, as quais, certo? Pronome relativo cujo, tá? É importante reconhecer. E toda vez que eu tenho uma adjetiva, eu posso observar o valor restritivo, e aí ela não será pontuada, certo? Adjetiva restritiva, ou eu posso observar o valor explicativo. Aí ela será obrigatoriamente pontuada. E vimos também as adverbiais, que estabelecem relações semânticas, certo? Estabelecendo valores de tempo, valor de condicionalidade, de causa, valores de comparação, são introduzidas pelas conjunções subordinativas, exceto as integrantes, que são das substantivas, mas sempre estabelecendo relações semânticas dentro do contexto, tá? Então, são pontos aí de observação e de preocupação. E vamos ver o que as questões pedem, né? Como as questões podem aparecer. No trecho, mas nunca deixou de ter uma gaveta, o revólver que recebera, menina e moça, das mãos do pai, e que empunhou no quintal noturno, perseguindo um ladrão. Olha só, perseguindo um ladrão é uma oração subordinada. Faltou aqui a palavra, subordinada. É uma oração subordinada à oração anterior. Mas ela está reduzida de gerúndio. Perseguindo, eu tenho a presença do gerúndio. E o que a questão vai me pedir? Ele vai me pedir para substituir essa oração destacada por uma oração desenvolvida, certo? Usando o conectivo, usando a estrutura da conjunção. Então, ele diz assim, a oração destacada pode ser substituída sem prejuízo do seu significado por, olha aí, ó, atentem, empunhou no quintal noturno perseguindo um ladrão. Aí eu poderia substituir, por isso persegui um ladrão? Eu tenho a referência aí de causa.
Enquanto perseguia um ladrão, eu teria uma referência de tempo. Embora perseguisse um ladrão, eu teria uma referência de concessão. Desde que perseguisse um ladrão, eu teria uma referência de condicionalidade. Por mais que perseguisse um ladrão, esse por mais que tem o mesmo valor do embora, certo? Por mais que estaria associado a embora, ainda que, nesse caso aí também, valor concessivo. Qual seria a relação estabelecida, tá? Mas nunca deixou de ter na gaveta o revólver que recebera, menina e moça, das mãos do pai e que empunhou no quintal noturno, quando perseguiu o ladrão, no momento em que perseguiu o ladrão, certo? Enquanto perseguiu o ladrão. Então, nós teríamos referência aí de temporalidade. Opção correta, letra B de bola, tá? Eu preciso ver a ideia para poder saber a substituição. Então, eu preciso interpretar, associar, certo? Na segunda questão, ele associa duas estruturas, né, para relacionar as orações em eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. O autor fez uso de uma conjunção que deve ter seu sentido inferido pelo contexto. Trata-se de um valor semântico de, olha, normalmente o I, ele é aditivo, estuda e trabalha. Eu estou acrescentando, é aditivo. Mas nesse contexto, ele alterou o sentido do I e colocou o I com valor adversativo. Por quê? Porque se antes ele sabia e agora ele não sabe mais, eu tenho ideias que são contrastantes, certo? E é exatamente isso que ele está pedindo. É o valor semântico atribuído pelo contexto à conjunção I, que geralmente é aditiva. Então, ele coloca o valor da adição, conclusão, explicação, alternância, oposição. No contexto aqui, ela equivale ao mas. É como se dissesse, eu sabia fazer pipa, mas hoje não sei mais, certo? No entanto, hoje eu não sei mais. Então, a relação de sentido aqui é uma relação de oposição, certo? Por isso é que não se estuda memorizando os conectores. Você sempre tem que se preocupar com a relação de sentido que está sendo estabelecida, tá? Na terceira questão, ele traz novamente o aspecto semântico das orações. Considerando os aspectos semânticos das orações coordenadas, a conjunção empregada em Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, possibilita a expressão no contexto apresentado de, olha só, ele estava contente e acreditava nessa terra. O I aí, ele está com valor aditivo, ele não está com valor equivalente ao que nós vimos na questão anterior, certo? Ele estava contente e acreditava, certo? Agora, o que ele quer que você perceba? A relação estabelecida, ligação de orações que representam fatos coexistentes que estão associados, ligados entre si, realce as alternativas do enunciado, propiciando equivalência entre elas. Teríamos fatos sequenciados de forma cronológica, numa relação de causa e efeito, causa e consequência, certo? Produção de efeito adicional diante da expressão de desejo da primeira oração. Qual seria a relação estabelecida aqui, certo? Nós temos aqui a referência aditiva. Então, se nós temos a referência aditiva, nós temos associados os dois aspectos ao mesmo tempo. Então, a opção correta aí nós teríamos letra A. Ligação de orações que representam fatos coexistentes, certo? A ideia dada é que Fabiano estava contente e acreditava, certo? Então, nós temos aí, ao mesmo tempo, essas duas relações estabelecidas. Opção correta, letra A. Nós vamos ficar por aqui, certo? É bom que vocês observem o material didático na apostila de vocês, acessem o QR Code aí na descrição do link desse vídeo, certo? E verifiquem as orientações que são dadas em termos teóricos, com mais detalhes do que está aqui no vídeo, certo? No slide, e façam as questões gabaritadas para vocês praticarem, treinarem o olhar para o reconhecimento das relações semânticas entre as orações. Um beijo no coração de vocês e até nossa próxima aula.